O bisão americano, uma verdadeira máquina da natureza que domina as paisagens geladas da América do Norte com uma imponência que dispensa apresentações. À primeira vista, você pode pensar que é apenas uma versão bombada do boi doméstico, mas não se engane, a biologia deste animal é fruto de uma evolução resiliente iniciada na Era do Gelo. Ele é um descendente direto de gigantes pré-históricos que cruzaram uma ponte terrestre da Eurásia para a América durante o Pleistoceno. Com o passar do tempo e o aquecimento do planeta, ele se adaptou perfeitamente às vastas planícies, otimizando seu gasto calórico para prosperar onde outros falharam. Falando em design anatômico, o corpo deste animal é uma lição de engenharia natural especializada para a sobrevivência em ambientes hostis. A característica mais marcante é, sem dúvida, aquela imensa corcunda muscular sobre os ombros. Ao contrário de um camelo, aquilo não armazena gordura, é puro músculo, suportado por vértebras alongadas e robustas. Essa estrutura funciona basicamente como um arado de neve biológico de alta potência. Quando o inverno impiedoso chega, o bisão simplesmente abaixa sua cabeça blindada e usa essa alavanca muscular para afastar a neve densa em busca de pastagem, realizando um trabalho que quebraria qualquer outro herbívoro comum. É basicamente um tanque de guerra compacto projetado para os dias mais difíceis. Agora, o verdadeiro perigo surge quando alguém confunde esse gigante com um boi dócil de fazenda. Pesando cerca de 1 tonelada, o peso exato de um carro popular, ele tem uma explosão muscular impressionante. Acredite, apesar de todo esse tamanho colossal, o bisão consegue acelerar de 0 a 55 km por hora em poucos segundos e até saltar cercas de quase 2 metros de altura. A ciência por trás disso está na pura otimização de suas fibras musculares, preparadas para fugir de lobos ou aniquilar ameaças rapidamente. Na prática, o impacto disso é devastador. Ele é o animal que mais manda turistas para o hospital no Parque Yellowstone. O esquema funciona assim: a pessoa chega perto achando bonito, o animal se sente invadido e decide limpar a área de forma imprevisível. Ele não avisa muito. Quando o ataque acontece, a vítima recebe o impacto de 1000 quilos em velocidade de rodovia, acompanhado de chifres curtos e perfurantes. A força cinética é tão absurda que o ser humano é arremessado a metros de altura como se fosse uma leve boneca de pano. O resultado do encontro invariavelmente envolve múltiplos ossos esmagados e órgãos internos perfurados. A sobrevivência depende estritamente de resgate imediato. É basicamente um caminhão de carga desgovernado disfarçado de pacata atração turística de parque. Mas espere até conhecer o elefante asiático. Ele não é apenas o vice-campeão de peso do nosso ranking, alcançando formidáveis 4 toneladas, o que equivale a 2 utilitários esportivos pesados empilhados. Ele é, na verdade, a criatura terrestre viva mais próxima biológica e visualmente do extinto mamute lanoso, carregando o legado do gelo com sua cabeça de dupla cúpula e costas elevadas. A biologia deste gigante o transformou no verdadeiro jardineiro e arquiteto das selvas úmidas da Índia e do Sudeste Asiático. Eles consomem quantidades colossais de vegetação e replantam a floresta inteira, espalhando sementes intactas por dezenas de quilômetros. O design da tromba é uma obra-prima da engenharia. Esqueça narizes comuns. É uma estrutura complexa com cerca de 40.000 músculos, terminando em um único dedo ultrassensível. Essa ferramenta é tão versátil que consegue desde pegar um minúsculo grão de arroz sem quebrar até arrancar uma árvore inteira pela raiz. A reprodução exige um sacrifício imenso. A gestação dura quase 2 anos, provando o desenvolvimento de um cérebro excepcionalmente avançado. Quando o bezerro de 100 quilos nasce, ele é cego e mapeia o mundo apenas pelo toque da sua pequena tromba. Imediatamente, as outras fêmeas da manada formam um escudo protetor intransponível ao redor do recém-nascido, garantindo a continuidade dessa linhagem. A letalidade dessa criatura está ancorada em uma biologia cerebral incrivelmente inteligente e sofisticada, combinada com o peso de um caminhão leve. Esses elefantes têm a capacidade de sentir luto, demonstrar compaixão e até reconhecer a si mesmos em um espelho, o ápice da consciência animal. Mas o grande segredo do perigo aqui é um estado hormonal sazonal que atinge os machos, chamado MUST. A ciência disso é brutal. A testosterona desses colossos sobe até 60 vezes o nível normal. A mente racional desliga e uma
fúria instintiva e incontrolável toma conta. O esquema funciona assim: no auge do must, um macho destrói tudo o que vê pela frente. Ele vira carros blindados, derruba telhados e ataca até mesmo rinocerontes com total frieza matemática. O elefante ataca utilizando a tromba massiva como um porrete muscular que fratura costelas humanas instantaneamente no primeiro impacto. Se a vítima for atingida em cheio, o esmagamento final é feito pelas presas robustas ou através de repetidos pisoteamentos por patas de meia tonelada cada. O resultado não é apenas fatal, é a desintegração física completa. A chance de sobrevivência é matemática nula. É basicamente um trator autônomo e consciente programado para aniquilar qualquer obstáculo na sua zona de fúria. Mas olha só, se você acredita que o bisão é o limite da força bovina, precisa conhecer o gauro. Ele é o verdadeiro fisiculturista do reino animal, o maior bovino selvagem que pisa no nosso planeta. Pesando incríveis 1.500 quilos, o que equivale ao peso de uma caminhonete média carregada, os machos dessa espécie são blocos de puro músculo concentrado. A anatomia dele apresenta uma crista dorsal de cartilagem e carne que vai do pescoço até o meio das costas, entregando proporções impressionantes, quase como se ele usasse ombreiras táticas pesadas. E para completar o visual atlético, as pernas possuem uma coloração branca até os joelhos, dando a ilusão de que ele veste meias esportivas. A biologia deste gigante foi forjada nas selvas úmidas e colinas arborizadas do Sudeste Asiático, em lugares como Índia e Tailândia. Em vez de correr por grandes pastagens abertas, ele desenvolveu essa estrutura extrema na parte superior do corpo para atuar como um trator biológico, rasgando matagais densos de bambu e subindo inclinações difíceis no calor opressivo da floresta tropical. Quando chega o momento do parto, após longos 275 dias de gestação, o pequeno bezerro nasce e precisa se esconder na vegetação fechada para escapar dos tigres, unindo-se rapidamente à muralha intransponível de chifres do rebanho. A letalidade desse animal vai muito além do seu peso colossal. Está na sua recusa absoluta em dar um passo para trás. Na natureza, a maioria dos herbívoros corre do perigo, mas o gauro não recua. Se ele for encurralado na floresta, o jogo vira. Existem registros reais e documentados dessa montanha de músculos empalando tigres de bengala adultos até a morte. O esquema é brutal. A ciência por trás da sua defesa baseia-se em chifres curvados que podem atingir 1 metro de comprimento, sustentados por um pescoço feito para levantar pesos absurdos. Quando um ser humano cruza o caminho desse bicho na meia-luz da selva e bloqueia sua rota de fuga acidentalmente, a resposta é um ataque deliberado para eliminar a ameaça. Não é um aviso, é uma sentença. O animal avança sem piedade. O impacto direto contra uma pessoa quebra a bacia, esmaga as costelas e perfura órgãos vitais em fração de segundos. A força cinética transferida no golpe é tão extrema que a chance de sobrevivência em uma floresta remota é praticamente nula sem um resgate aéreo imediato. É basicamente um gladiador peso pesado brutal disfarçado de gado selvagem e inofensivo, sempre pronto para nocautear qualquer predador que pisar no seu território. Bom, pense bem antes de achar que a girafa é apenas um bicho fofo e desengonçado que estica o pescoço. Ela é, na verdade, o pináculo absoluto da engenharia vertical no reino animal. Imagine um animal que tem a altura de uma casa de 2 andares e que pesaria quase o mesmo que um carro popular grande, em torno de 1.400 quilos nos machos adultos. A biologia deste animal é uma lição de adaptação evolutiva extrema, focada em dominar um nicho que nenhum outro herbívoro, exceto talvez o elefante, consegue alcançar: o topo das acácias. Mas a parte mais impressionante sobre o design dela começa logo no nascimento, que é um dos mais dramáticos da natureza. A fêmea dá à luz em pé para manter a vigilância constante contra predadores. Isso significa que o filhote, que já nasce com uns 100 quilos, começa sua jornada neste mundo despencando de uma altura de 2 metros diretamente de cabeça no chão. Esse impacto violento não é um defeito.
ele é evolutivamente necessário. A pancada forte é o que rompe o saco amniótico e dá um tranco no sistema respiratório do bebê, forçando-o a dar a primeira lufada de ar. É basicamente um tapinha de boas-vindas da natureza em escala monumental. Em questão de minutos, a biologia de presa entra em ação e ele precisa ficar de pé para sobreviver. A ciência por trás desse pescoço quilométrico esconde um motor espetacular. Para conseguir mandar sangue contra a gravidade por 2 metros até o cérebro, a espécie precisa de uma bomba hidráulica de respeito. O coração do bicho pesa cerca de 11 quilos, quase o tamanho de um cachorro médio, e bate com uma pressão sanguínea 3 vezes maior que a humana. Além disso, a girafa tem uma língua preensil de meio metro de comprimento, escura e áspera, feita para agarrar galhos cheios de espinhos o dia todo sem sofrer queimaduras de sol. Agora, preste atenção na letalidade dessa gigante. Geralmente pacíficas, elas viram armas de destruição quando ameaçadas, especialmente na defesa do filhote. Os machos usam seus pescoços pesados como clavas medievais para golpear uns aos outros em disputas territoriais intensas. Mas o verdadeiro perigo para predadores ou humanos desavisados está nos cascos afiados e nas pernas enormes. Um único chute de uma girafa tem força suficiente para decapitar ou estilhaçar o crânio de um leão adulto no meio da savana. Se um humano levar um coice limpo desses, o resultado é ruptura torácica ou trauma craniano fatal na hora. Não existe conversa. É basicamente um guindaste orgânico pronto para distribuir nocautes fulminantes em quem cruzar o caminho. Bom, prepare-se para conhecer o rei incontestável do nosso planeta, o elefante da savana africana. Ele é o pináculo absoluto do gigantismo terrestre, pesando avassaladoras 6 toneladas. Isso é basicamente o peso de um caminhão de lixo compactador inteiro caminhando pelas planícies. Diferente da versão asiática, essa espécie foi forjada sob o calor mais intenso da África. A biologia dele encontrou uma solução brilhante para o clima extremo. Orelhas de 2 metros de altura. Aquilo não serve para ouvir melhor, mas funciona como um par de imensos radiadores termorreguladores cheios de veias que esfriam o sangue enquanto abanam. Eles são verdadeiros nômades colossais que esculpem a topografia africana, derrubando árvores gigantes como se fossem palitos de dente e cavando poços profundos em busca de água, salvando outras espécies nas secas severas. A reprodução exige um tempo absurdo. A gestação é a mais longa da superfície da Terra, durando 22 meses completos. O nascimento é um evento coletivo profundo. Quando o bezerro de 120 quilos cai na poeira, a manada inteira comemora, emitindo vibrações infrassônicas pelo solo, avisando outros grupos a quilômetros de distância. Imediatamente, as mães sopram terra no recém-nascido para criar um protetor solar orgânico instantâneo, preparando o herdeiro para a vida implacável sob o sol africano. Agora, a verdadeira ciência do perigo mora na anatomia inigualável de suas armas e no seu tamanho irreal. A tromba desse colosso não é apenas um nariz avantajado, é um cabo de aço vivo altamente complexo, composto por 100 mil unidades musculares independentes, terminando em 2 dedos preenseis super ágeis, envolvida por uma pele rugosa de 3 centímetros de espessura cheia de fendas criadas para reter umidade. Essa estrutura imponente consegue quebrar a espinha de um predador com um único golpe chicoteado. Além disso, ele ostenta presas de marfim maciço que podem pesar 45 quilos cada uma, servindo como lanças perfurantes colossais. Quando falamos de letalidade, ele é o ápice absoluto desta lista. O esquema é o seguinte: se um ser humano cruza o limite territorial de um macho em fúria, não existe defesa, apenas aniquilação completa. Elefantes africanos não simplesmente atropelam ameaças, eles capotam carros pesados de safari, da mesma maneira que alguém chuta uma lata vazia na calçada. O embate direto resulta invariavelmente em desmembramento brutal com a tromba, empalamento pelas presas ou obliteramento sob patas pesadíssimas. A probabilidade matemática de sobrevivência diante de uma investida consumada é estritamente nula. É basicamente um evento sísmico com pernas disfarçado de símbolo dócil da natureza. O hipopótamo guarda um dos maiores segredos da biologia. Seus parentes vivos mais próximos não são os suínos, mas as baleias e os golfinhos. Essa
máquina anfíbia pesa facilmente 2 toneladas, o equivalente a uma SUV blindada carregada até o teto, e foi projetada para dominar os rios da África subsaariana. E a anatomia dele é impressionante. Ele é tão denso e pesado que não sabe nadar. A espécie literalmente afunda feito uma âncora de navio e corre pelo fundo lamacento dos rios. É a engenharia perfeita de um submarino de carne e osso. O ciclo de vida também fascina, pois tudo acontece debaixo d'água. Após 8 meses de gestação, a fêmea vai para a parte rasa e o bebê nasce submerso. Nos primeiros segundos de vida, a biologia exige que ele instintivamente vá para a superfície para respirar. Surpreendentemente, até para mamar, o filhote submerge, fechando narinas e ouvidos como válvulas automáticas precisas. Eles são os verdadeiros arquitetos fluviais, abrindo grandes canais na lama com seu peso e adubando a água com nutrientes vitais para manter todo o ecossistema ribeirinho forte e funcionando diariamente. A ciência por trás desse gigante esconde um truque químico genial. O hipopótamo não possui glândulas de suor comuns. Em vez disso, a pele secreta um líquido oleoso que começa transparente, fica vermelho e seca marrom. Muitos acham que o bicho sua sangue, mas essa substância é um protetor solar de fator máximo e um antibiótico poderoso. Isso evita que os ferimentos de suas brigas infeccionem na água barrenta. Agora vamos ao motivo de ele ser o maior perigo dos rios. Na África, essa criatura elimina cerca de 500 humanos por ano, superando leões e tubarões somados. O poder destrutivo mora na sua boca. Ele possui dentes caninos de meio metro, que nunca param de crescer e se afiam sozinhos constantemente. A força da mordida atinge absurdas 1.800 libras de pressão. Traduzindo, é força suficiente para partir um crocodilo de 3 metros ao meio, como se fosse um palito de dente. Se um humano bloquear o trajeto dele até a margem ou entrar no seu território aquático, a retaliação é impiedosa. Uma única mordida facilmente esmaga o tronco da vítima por inteiro. A chance de sobrevivência é mínima, resultando em fatalidade instantânea por hemorragia brutal e evisceração. É basicamente um triturador industrial de carne disfarçado de personagem dócil de desenho animado. Pois é, você olha para a savana africana e acha que os grandes felinos mandam no pedaço. Mas a realidade é outra. O rinoceronte negro é um sobrevivente legítimo de uma era em que feras blindadas dominavam o planeta. Pesando em torno de 1.800 quilos, ele possui a massa de uma picape grande, mas com um temperamento infinitamente mais explosivo. A biologia deste gigante foi moldada para as regiões arbustivas e montanhosas da África. Diferente de animais que pastam no chão, ele evoluiu para ser um podador especializado. Seu design anatômico possui um lábio superior preênsil em forma de bico, tão habilidoso que funciona como uma pequena mão. Ele consegue agarrar galhos duros e cheios de espinhos na altura do peito sem sofrer um único arranhão na boca. Um detalhe espetacular é que ele não é negro de verdade. A pele é cinza profunda, mas adota a cor da lama que ele usa para se refrescar. E a vida dessa espécie começa pesada. Após 15 meses exaustivos de gestação, a fêmea tem um bezerro de 40 quilos escondido no mato. Em questão de horas, o pequeno caminha colado nela, garantindo proteção absoluta dessa muralha orgânica contra qualquer leão ou hiena da região. Agora vamos entender a ciência por trás da letalidade impressionante deste animal poderoso. O esquema do rinoceronte negro baseia-se em um paradoxo biológico perigoso. Ele é incrivelmente míope. Esse bicho mal consegue enxergar com nitidez uma árvore a 30 metros de distância. Para compensar essa falha visual severa, a natureza deu a ele uma audição espetacular e um olfato supremo. O resultado prático nas savanas, ele adota a famosa tática do ataque primeiro, faça perguntas depois. Qualquer barulho desconhecido ou cheiro estranho no vento se torna um alvo instantâneo para sua fúria. E quando ele decide investir contra algo, o estrago é garantido. Apesar de pesar quase 2 toneladas, ele consegue acelerar a 55 km por hora em poucos segundos. A arma principal no meio do rosto não é feita de osso pesado, mas de queratina maciça, exatamente o mesmo material que forma o seu cabelo e as suas unhas, só que compactado em um cone perfurante e implacável. Se um humano cruzar seu caminho acidentalmente, a matemática do encontro é trágica. O chifre frontal afiado entra em ação para perfurar e arremessar a vítima para o alto, seguido de um pisoteamento brutal. A letalidade é altíssima devido
devido à combinação de hemorragia e esmagamento. É basicamente um míssil terrestre cego disfarçado de herbívoro tranquila.